motociclistas de várias partes do mundo se reúnem para um passeio de moto. E uma brincadeira surgiu o nome de, pô, se o ano que vem a gente não conseguir comprar, só muda de língua, mas o amor é a mesma coisa, não tem outro. E foi nesse clima de 200 motoclubes do Brasil e de outros países. Outro apaixonado por motos é o gerente. Aprender duas línguas, você tem que aprender o espanhol primeiro para depois você aprender o inglês. É família. Isso aqui é uma família, família grande. Organizadores do Brasília Moto Capital. Ele contou à TV Brasil Internacional como surgiu. Começaram a vir grupos de outros estados, como Minas Gerais. O ciclismo, ele integra aí os custam, os estradeiros. Mas nós somos uma grande família e a palavra Irmandade, a gente está querendo vir para Brasília, querendo se confraternizar com os irmãos do Brasil. O Brasília Moto Capital, que para nós é muito legal, né? Então é uma forma de a gente ficar em hotel. Isso é muito legal. Falar um pouquinho da sua experiência internacional. O senhor concebeu o Museu Rodas do Tempo? É resultado de um processo que começou... O Rodas do Tempo é dividido em 5 galpões. Nesse primeiro galpão, o que a gente pode ver de interessante? Bem, nesse espaço de 40, 50. A indústria japonesa de motocicleta... Professor, muito... Muitas pessoas estão comprando produtos para barbeiro. Compre na Limier. Produtos excelentes. A descrição está no link aí embaixo aí do YouTube. É só acessar. Irmandade. É assim que os motociclistas se definem. União e amizade são palavras comuns entre eles. E no exterior, esse laço fica ainda mais forte. Manhã de domingo em Nova York, motociclistas de várias partes do mundo se reúnem para um passeio de moto. O brasiliense Ita Guedes é um deles. Na garupa leva a noiva, a pernambucana Monique Ferraz. Ita mora há 15 anos nos Estados Unidos. Desde 2001, é presidente do Mobilas Motorcycle Club, o primeiro motoclube nova-iorquino fundado por brasileiros. Eu e mais 3 amigos, a gente tinha os sonhos de ter umas motos grandes, né? E como o dinheiro na época não era tão fácil, que tinha outras prioridades nas nossas vidas, todo ano chegava, todo verão, e a gente nunca conseguia comprar nossas motos. E uma brincadeira surgiu o nome de, pô, se o ano que vem a gente não conseguir comprar nossas motos, as motos grandes, a gente vai comprar umas Mobila. E começamos 3, eu, o Paulista, que é o Arnaldo Rogano e o Kid Tatu, um tatuador. E a gente começou a chamar um outro de Mobila. Chegava aí, Mobila pra lá, Mobila pra cá. E surgiu os Mobilas Motorcycle Club. Conheci os Mobilas em Nova York e andei na garupa de um deles. Nos Estados Unidos, o Mobilas Motorcycle Club tem cerca de 80 integrantes, sendo 25 brasileiros. Mobila nos Estados Unidos, a gente tem irmão de vários, nós temos alemão, nós temos vários outros imigrantes, temos americano também. Acho que os Mobilas de Nova York tem um bom pedaço do mundo junto. E é tudo a mesma ideia. É tudo, só muda de língua, mas o amor é a mesma coisa, não tem outro. E foi nesse clima de amizade que motociclistas do Brasil e de várias partes do mundo se reuniram na 10ª edição do Brasília Moto Capital, realizado no Parque de Exposições da Granja do Torto. Ita Guedes veio de Nova York para participar do evento. O maior encontro de motociclismo da América Latina reuniu 1.200 motoclubes do Brasil e de outros países. Houve até um passeio pelos principais cartões postais de Brasília. O brasiliense André Geleia também veio dos Estados Unidos para participar do evento. Para o Havaí, onde mora, ele levou o Ministério Motociclístico Esquadrão de Cristo. Deus nos colocou em um evento de moto, um pouquinho antes, né? Mas foi uma empatia, foi uma vontade de servir e paixão à primeira vista pela cultura custom e pelas motos. E o Esquadrão de Cristo nasceu com essa vontade de servir a Deus sobre 2 rodas.
Outro apaixonado por motos é o gerente de vendas José Eusébio Neto. Ele mora em Brasília e planeja realizar em breve uma viagem de moto pela América do Sul. O motociclista é, por natureza, um nômade. Ele pode até viver num lugar só, mas ele sempre estará viajando para conhecer novos lugares. Desde criança, eu fui apaixonado por duas rodas. Então, quando eu via passando uma moto, eu falava, essa é a vida que eu quero para mim. Mas que sentimento é esse que une pessoas de várias partes do mundo em torno de uma mesma paixão? Se não fosse os Mobila, essa irmandade que a gente tem, é muito difícil. Você está num país, você não fala uma língua, você tem que aprender duas línguas, você tem que aprender o espanhol primeiro para depois você aprender o inglês. E o motociclismo me ajudou muito, porque essa irmandade ela não tem língua, né? Você pode falar inglês, francês, espanhol, a ideia é uma só. Eu acho que eu já passei muita coisa ruim, aprendi muita coisa. E o motociclismo era tipo assim, eu acho que a gente faz é uma mãe, né? Motociclismo é fator de integração em qualquer lugar. Então, motociclista, quando se olha e tem empatia, é família. Isso aqui é uma família, família grande. Tem grupo, tem gente de outros grupos, tem apadrinhados nossos, tem amigos. Então, motociclismo e unidade são sinônimos. A professora de Sociologia da Universidade de Brasília, Cristiane Coelho, explica o fenômeno que une motociclistas brasileiros no exterior. Eu acho que é fundamental a gente pensar a importância de formas de associativismo e de pertencimento nesse mundo globalizado. Aí no caso nosso, dos brasileiros espalhados pelo mundo, eu acho que a questão do motociclismo, através da possibilidade de uma identidade comum, de uma prática cultural comum, permite muito a união desses brasileiros, não só entre eles, em termos nacionais, como também com outras nacionalidades em termos mais globais. O motociclista Marco Antônio Portinho, mais conhecido como Marcão, é um dos organizadores do Brasília Moto Capital. Ele contou à TV Brasil Internacional como surgiu sua paixão pela moto e algumas de suas aventuras pelo mundo. Vamos conversar com Marco Antônio Portinho, organizador do Brasília Moto Capital. Bom, Marcão, o Brasília Moto Capital é hoje o maior evento de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo. Como é que vocês chegaram a alcançar esse status? Começamos há muito tempo atrás. Um grupo de amigos se reuniam, chamava-se Dia do Motociclista, que é comemorado todo dia 27 de julho. E aí era um grupo de motociclistas apaixonados, só que começamos a perceber que começaram a vir grupos de outros estados, como Minas Gerais e Goiás, que são aqui nossos vizinhos. A coisa foi pegando um vulto inesperado, que aí resolvemos montar o Brasília Moto Capital. A gente percebe aqui a presença de motociclistas estrangeiros e também de brasileiros que moram no exterior, né? O motociclismo, ele integra aí todo mundo que gosta da moto e faz essa reunião, faz com que todo mundo viaje. Olha só, a gente costuma dizer que nós somos uma grande irmandade. Apesar, no meio, aí existem várias tribos. Tem o pessoal de off-road, tem o pessoal street, tem o pessoal de motos esportivas, de motos custom, estradeiros. Mas nós somos uma grande família e a palavra irmandade a gente leva ao pé da letra. E o que a gente vem percebendo? Começaram a vir em alguns eventos, alguns estrangeiros e alguns brasileiros que moram no exterior. Começaram a vir da Argentina, inicialmente da Argentina, depois do Chile e depois do Uruguai. E aí falou, poxa, essa galera tá querendo vir para Brasília, querendo se confraternizar com os irmãos do Brasil. E a coisa foi pegando vulto. Hoje nós temos, além da Argentina, Chile e Uruguai, brasileiros que moram lá. Chegaram ontem de Nova York, um grupo de Nova York, e o que nos surpreendeu, o cara do Cazaquistão, que está rodando o mundo inteiro aí. Esse não é brasileiro, mas ele disse que não poderia deixar de vir ao Brasília Moto Capital, que para nós é muito legal, né? Então é uma forma de fazer amizade também, uma forma de se integrar onde quer que você esteja. Essa é a moto. Se você
você pegar sua moto e viajar por esse Brasil, você nunca vai estar sozinho. Qualquer cidade, chegar, mesmo que não tenha, só que dê um problema, não precisa dar um problema na tua moto, não sei o quê, qualquer coisa. Você chega lá, procura saber onde é que estão os motoclubes, eles vão te servir, os caras vão te oferecer a tua casa, você não precisa nem ficar em hotel. Isso é muito legal. Falar um pouquinho da sua experiência internacional, né? Você começou a andar de moto com quantos anos? Já viajou para quantos países? Eu comecei a andar de moto muito cedo, aos 14 anos. Eu morava nos Estados Unidos e aí eu fui a Woodstock. Estava pertinho de lá, né? Fui para Woodstock, passei esses dias todos lá. De moto, fui e voltei de moto. Onde eu me apaixonei, né? Pelo rock, aumentou a minha paixão pelas motos. E viajar é América do Sul, está faltando poucos países, o resto eu já fiz quase todos. E nessas viagens pelo exterior, você costuma encontrar muito brasileiro pelo caminho? Sempre, sempre. Interessante, porque não fiz uma viagem ainda que não encontrasse brasileiro. Porque eu acho muito legal, né? Eu estava em frente ao Café Tortoni, em Buenos Aires. Aí parei a moto, ali um pouquinho chegou uma turma de moto, todos brasileiros que moram na Argentina. Aí aquela história da irmandade, me senti em casa. Você morou nos Estados Unidos. Conta um pouco pra gente da sua experiência como imigrante e motociclista imigrante. Legal. Olha, você sabe que eu não tive o problema exatamente por causa da moto. Eu fui tão aceito, né? E eu morei nos lugares assim, onde o racismo na época falava muito alto, né? Que aquela região de Kansas City, ali era bem dividido. Os irmãos de cor andavam de um lado da rua, os irmãos de outra cor pro lado de cá. E eu não tive problema, eu fui extremamente bem aceito por causa da moto. Então, meus grandes amigos eram, sabe, afro-americanos, né? E por causa da moto, eu digo, gente, olha como eles selam uma amizade, né? Quebra barreiras. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O bancário Igor Macedo acaba de fazer de motocicleta a Rota 66 nos Estados Unidos. E de lá gravou um vídeo para o Brasileiros no Mundo. Ele conta como foi essa aventura. Olá, galera da TV Brasil Internacional. Chamo Igor, sou paulista e atualmente moro em Brasília. Estou em Santa Mônica, na Califórnia, onde junto com 4 amigos cruzamos os Estados Unidos pela lendária Rota 66. Nossa jornada se iniciou em Milwaukee, na grande festa de 110 anos da Harley Davidson, onde motociclistas do mundo inteiro se encontraram para comemorar essa data histórica. De Chicago a Los Angeles, percorremos o país conhecendo diversas culturas e costumes, diferentes paisagens, enfrentando temperaturas extremas de 40 graus no Texas e até temperaturas negativas no Arizona. Foram 4.000 quilômetros, 32 cidades, 8 estados, 17 dias de estrada e anos de história. A rota é o sonho de todo motociclista e realmente é inexplicável. No próximo bloco, você vai conhecer um museu que abriga bicicletas e motocicletas do mundo todo. Voltamos já, não saia daí! E para conhecer um pouco mais a história do motociclismo, nossa equipe de reportagem foi até a cidade histórica de Pirenópolis, no estado de Goiás. Lá fica o Museu Rodas do Tempo. Chegamos à cidadezinha histórica de aproximadamente 23 mil habitantes. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Pirenópolis foi fundada em 1727. Até hoje, conserva sua arquitetura original e suas tradições. A economia é baseada no artesanato e no turismo. E é em Pirenópolis que fica o Museu Rodas do Tempo, um verdadeiro passeio pela história da motocicleta. O museu é a realização do sonho do professor de Geologia da Universidade de Brasília, Augusto César Bittencourt, um apaixonado pelos veículos de 2 rodas. Professor, vamos então conhecer um pouco sobre a história do museu e a história do motociclismo? Certamente, será um prazer. Então, professor, como é que o senhor concebeu o Museu Rodas do Tempo? É resultado de um processo que começou quase que na minha infância. E tão logo eu, jovem, consegui me equilibrar em cima de um veículo de 2 rodas, que é uma bicicleta, entendeu? Meu interesse avançou por bicicleta motorizada.
E desde essa época, desde os 15 anos, que eu me interessei pelos veículos de duas rodas, especialmente aqueles motorizados. E com o tempo eu fui adquirindo esses veículos, guardando, não com interesse de montar um museu, mas muito mais no interesse de preservar os veículos de duas rodas antigos, que eram parte da minha infância, né, parte da minha juventude. Com isso, a coleção cresceu, entendeu? Foi crescendo, crescendo. E chegou num dado momento em que amigos me incentivaram a mostrar isso para o público, porque é uma coleção única, é difícil de você ver num espaço único, entendeu? Veículos que passam por várias décadas de desenvolvimento tecnológico e social. Então eu concordei com o pessoal e adquiri esse espaço, adequei o espaço para expor a coleção. Bom, o Rodas do Tempo é dividido em 5 galpões. Nesse primeiro galpão, o que a gente pode ver de interessante? Bem, nesse espaço aqui nós colocamos as bicicletas e as bicicletas motorizadas. Quer dizer que um dos primeiros passos aí na utilização do veículo de uma roda com motor foi simplesmente pegar uma bicicleta e anexar um motor à bicicleta. Então as bicicletas motorizadas, né, que foram muito populares nas décadas de 30, 40, 50, entendeu? Elas foram um veículo que permitiu a mobilidade de muitas pessoas no Brasil, nas Américas, na Europa, entendeu? Foi de utilização intensa. Galpão 2, aqui que a gente pode encontrar. Flávia, aqui o conceito muda um pouco. Você pode ver logo pelo design, né, que nós saímos daquela aparência de bicicleta e bicicleta com motor para um veículo que tem um desenho diferente. As scooters surgiram como? Aconteceram alguns projetos iniciais na década de 30, 40, mas foram descartados. Agora, no pós-guerra, na Itália, os italianos tinham uma enorme sucata de aviões. Então eles usaram, o pneu é pequeno da lambreta ou da Vespa, é porque eram pneus de avião. E pensando também na utilização pelas mulheres, porque por isso que ela não tem a barra, né, que caracteriza o quadro de uma bicicleta ou de uma motocicleta. Então, é um veículo que foi desenhado para utilização por homem, por mulher, um veículo de baixo consumo, de tal modo que pudesse ser utilizado numa Europa pós-guerra, né, depletada, sem recursos, né, precisando de locomover a sua população. Professor Augusto, qual que é a motocicleta mais antiga que o senhor tem aqui? A minha motocicleta mais antiga é uma Harley Davidson de 1925, que é este veículo aqui, entendeu? É uma motocicleta que foi toda restaurada, está em perfeitas condições de funcionamento e funciona. A motocicleta, quando foi concebida como veículo de transporte, ela era um veículo masculino e solitário. Não havia previsão de carregar uma outra pessoa na motocicleta. Quer dizer, a maioria das motocicletas, se você observar, ela não tem uma garupa, essas motocicletas mais antigas. O conceito de garupa aparece mais tarde, já na década de 40, 50. A indústria japonesa de motocicleta fez uma alteração global no mercado de moto mundial. Primeiro porque hoje em dia nós vemos as motos japonesas como motos de grandes cilindradas, como nós temos esses exemplos aqui, que são da década de 70. Mas eles entraram no mercado no final da década de 50, 60, com motos de baixa cilindrada e de custo bem baixo. Com isso, eles dizimaram o mercado mundial de motos. Né? Países tradicionais fabricantes, como Inglaterra, Alemanha, França, né, praticamente descontinuaram sua produção. Professor
professor, muito obrigada pela entrevista e parabéns pela realização do seu sonho. Tá bom, obrigado a você. Gostei muito do museu, viu? Tá bom, obrigado. Obrigado a vocês. E quem nos enviou um vídeo direto da Inglaterra foi o baterista Arnaldo Rogano. Ele é motociclista e já viajou de moto por muitos países. Vamos ver o que ele diz. Meu nome é Arnaldo Rogano, eu sou baterista da banda Blind Pigs, moro em Londres há 9 anos e ando de bike, né, de motocicleta por praticamente toda a minha vida. E aí eu aqui em Londres, eu praticamente faço muito das minhas viagens e dos meus passeios sozinho. E viajando eu já fui para vários lugares na Europa. Acho que a sensação de ter uma moto, ainda mais hoje em dia, a gente lida com um problema de trânsito muito grande, é uma liberdade que você tem. E independente do trânsito também, a sensação de vento na cara eu acho que é única, né?